Veja bem, cada disciplina da administração estudada ao longo dos 4 anos, ela tem o objetivo de te dar discernimento sobre o funcionamento do todo de uma organização, né? De etapas, das partes que compõem uma organização. O material que eu subi para vocês traz ali alguns conceitos do que é organização. Vocês viram lá, né? Quem teve a oportunidade de fazer a leitura, vocês viram que eu trouxe o conceito do que é uma organização e do que é a administração. Então, é importante que você tenha esse contexto. Nós, quanto administradores, temos uma formação com uma visão sistêmica, holística, que consegue olhar para o todo para ter tomadas de decisões mais assertivas. 60 horas de uma disciplina dessa, ela não vai te tornar especialista, ela não vai aprofundar você no conhecimento dessa área num todo, tá? Então, eu já tinha abordado em uma outra oportunidade que hoje o mercado de trabalho ele procura muito mais um profissional para gestões que tenha um conhecimento generalista do todo do que o técnico. É claro que o nosso mercado de trabalho hoje está carecendo de profissionais técnicos. Em algum momento a gente teve uma disruptura aí, né? Houve um pensamento de que eu vou fazer um curso superior é muito melhor do que eu ter um curso técnico. E eu acho que isso, em algum momento, atrapalhou a formação para o mercado de trabalho. Então, você vê uma defasagem técnica muito grande dentro do mercado de trabalho. E eu aconselho, eu dou aula, né, para o técnico, e eu digo assim, olha, para você se colocar no mercado hoje e ter aí, né, uma chance de crescimento rápida, é o curso técnico. Às vezes, né, algumas pessoas desvalorizam a formação técnica, mas é o que o mercado precisa hoje. Agora, a graduação, ela te dá uma visão mais completa do todo. Esse é o objetivo da formação em administração, para com que você tenha gestão, né, do processo, do negócio e das pessoas ao longo da cadeia de suprimentos ou de produção. Então, a disciplina de administração de operações e serviço, 60 horas dela é só para você ter uma noção de gestão. Por que, professor, noção de gestão do processo de produção ou dos processos operacionais ao longo da cadeia de suprimentos? Porque se você for fazer uma análise hoje, essa disciplina, ela é uma disciplina para produção dentro da área, por exemplo, de engenharia. Ali ela é estudada de uma forma mais aprofundada. Então, existe hoje um engenheiro de produção que tem um conhecimento técnico específico para um processo de produção, né? Ou para processos de produção, etapas por etapas. Então, nós, quanto administradores, o nosso olhar aqui é de gestão, certo? Por isso que o material traz lá o conceito de organização. O que é uma organização? É um grupo de pessoas, né? Uma ou mais pessoas que, de forma organizada, vão buscar um objetivo em comum. E aí eu faço uma seguinte reflexão com vocês, uma provocação. A empresa onde você trabalha possui, né, pessoas alinhadas, sincronizadas com os objetivos? Provavelmente você vai ter aí, né, pessoas batendo cabeça quanto aos objetivos. E aí é onde entra a gestão. Muitas das vezes esses objetivos, né, coloquei vários conceitos ali de vários autores, eles não se encontram por falta de gestão. Porque quem está desenvolvendo uma atividade técnica específica acaba perdendo a noção do todo e o porquê e a importância daquilo que ele está fazendo tem no processo num todo. Isso dificulta, às vezes, o, né, alcance dos objetivos estabelecidos. E aí é onde entra essa visão nossa quanto gestores organizacionais de processos e o porquê da disciplina de administração de operações e serviços. E aí a administração, eu até coloquei um conceito clássico lá, que é o conceito do Chiavenato, que busca planejar, organizar, dirigir e controlar todos esses processos, sejam eles, né, administrativos, operacionais, produtivos, enfim,
tudo aquilo que envolve a cadeia de suprimentos. Então, foi com essas intenções, né, que eu fiz essa primeira abordagem com vocês. A importância de você entender o que é uma organização e o que é uma administração. E não fique só no conceito do que a Venato para a questão da administração. Eu gosto muito mais do conceito do Drucker, né, que quando ele coloca que é uma questão de tarefa, de disciplina, de gente, que a realização que a equipe alcança é a realização daquilo que o gestor, que o administrador, junto com a equipe, planejou e alcançou. E aí você vê aqui o resultado do que é uma organização. Né? Então, esses objetivos em comuns desse grupo de pessoas forma a organização, que é necessário ter uma administração que vai resultar na questão nossa, que é a administração de operações e serviços. Então, coloquei também os conceitos para vocês, né? Vários autores, e o mais clássico que nós temos hoje é o do Nigel Slack, quando ele fala sobre a organização, tem, né, o conceito de administração de operações e serviço como a maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. Tem outros, né, que é um conjunto de atividades que transformam um bem tangível em um outro com maior valor. Então, qual que é a abordagem que a gente precisa ter para que hoje eu consiga trazer para você um pouco mais de clareza diante do conteúdo que você já tem em mãos? É extremamente importante, primeiro, a gente entender o seguinte: todo nicho de mercado, todo, o setor de produção, de transformação. O que é o setor de transformação? É a indústria que está no primeiro setor ali, aquela que transforma, aquela que pega um bem, né, de forma in natura, que não tem valor agregado, e ela vai transformar aquilo em um processo industrial em algo que tem valor, em um bem de maior valor. E ela produz ali um produto físico. Então, nós temos esse nicho de mercado e nós temos o outro nicho de mercado, que é o setor de serviços. O setor de serviços, ele pega esse produto e leva ao longo da cadeia de suprimentos ou ao longo da cadeia de demanda até o consumo final, até a mim, até a você, né? Então, é importante a gente entender esses dois nichos, produto e serviço. E a transformação, a manufaturabilidade desse bem, né, dessa matéria-prima que ainda está in natura, sem valor agregado, vai passar por uma transformação. E é aqui que está a administração de operações e serviços. Só que esse conceito, né, essa visão, ela já é uma visão sistêmica para nós administradores. Por quê? Nós não vamos tratar especificamente de cálculos voltados para o processo de produção. Não é esse o papel nosso aqui, quanto administradores de empresa. O nosso papel aqui é compreender como que funciona um processo de administração da produção. E aí é onde vem aquela imagem que eu trouxe para vocês. E é importante você entender isso, porque a administração ela tem esse objetivo de dar essa visão para você. Todo modelo organizacional, seja no setor de produtos, seja no nicho de serviços, ela tem as entradas dos seus recursos, que são os bens que irão ter a agregação de valor por meio da transformação desse produto. Então, existem várias formas de entradas de recursos ou vários modelos do que seria transformado, tanto para produto ou quanto para serviço. Então, se você vai para o setor de produto, você tem uma matéria-prima bruta que vai ser transformada. Pode ser minério, pode ser madeira, enfim, um produto tangível, físico. Agora, se você está num setor de serviços, você tem um produto intangível. Vamos pegar a internet, vamos pegar a mídia num todo, que vai fazer o trabalho. Vamos pegar, por exemplo, a mídia como uma forma de transformar a informação. E eu tenho acompanhado, né, algumas informações que saem nas mídias sociais. Vamos pegar hoje o nosso setor de
telecomunicações, né? A gente tem aí a mídia que faz a comunicação a nível nacional. Ela pega um fato real e ela vai, né, reeditar, escrever isso e transmitir a nós conforme ela quer, e não conforme o dado ou o fato consumado. Então, a gente já viu isso já em algumas situações diferentes, e você pode observar isso quando você faz assim uma análise das várias redes de comunicação que a gente tem hoje. Você vê que as informações elas saem diferentes. A gente está num nicho de serviços. Qual é o serviço? A comunicação, a informação. A informação é um nicho de serviço. Então, aquilo é tratado, é trabalhado, né, a fim de oferecer um tipo de informação. E você vê hoje, né, o quão está enviesado os fatos consumados que existem no nosso Brasil hoje. Vamos tratar só do Brasil. Então, você pega aí um fato consumado, uma situação que ocorreu no Brasil, seja ela em qualquer esfera, e aí você vai ouvir os canais de comunicação, né? Pega 4 canais diferentes de comunicação, pode pegar o rádio, a TV, o impresso e sites, por exemplo. Pega esses 4 meios de comunicação e pega o mesmo fato. Você vai ver que a transmissão dessa comunicação ela é diferente nos 4 meios de comunicação para o mesmo fato consumado. A gente está falando de transformação aqui, porque é o nicho de serviços. Eu não sei se eu consegui fazer você compreender isso. Tá? Então, isso é muito importante. Nós estamos vivendo isso agora. E a informação transmitida, ela carrega aí uma carga de vieses, né, que podem ser ideológicos, enfim, podem ser aí dos mais diversos vieses, e aí a gente fica, né, meio que vendido com esse nicho de serviços, no caso da comunicação e da informação. Então, você tem ali tratativas diferentes para o mesmo assunto. Você fala, mas nossa, né, eu hoje já ouço e já percebo isso de forma muito rápida mesmo. Não sei se vocês conseguem ter, né, esse discernimento já. Caso não tenham, comecem a ter a partir de hoje, né, com a colocação aqui e essa exemplificação para o nicho de serviços. Então, a gente pode ir, por exemplo, para um outro nicho de serviço. Vou pegar mais um exemplo diferente, porque de repente pode parecer que eu estou enviesando um nicho, né, de serviços, um caso específico. Mas vamos pegar, por exemplo, vendas. E vendas tem vários subnichos, certo? Você tem o setor de vestuário, você tem eletrônicos, você tem alimentícios e por aí vai embora. O setor, né, de vendas tem as suas tratativas de vendas. As empresas possuem modelos de atendimento ao cliente totalmente diferentes umas das outras. Chega ao caso de até não ter atendimento, o que prejudica o resultado final da organização. Então, nós estamos aí, né, num outro nicho de serviços, aonde a gente está observando que qual é o produto, por exemplo, vamos pegar aqui como exemplo a roupa. A roupa, né, vamos pegar uma calça jeans. A calça jeans, para ela ser fabricada, é na indústria. E a indústria vai pegar lá, né, a celulose lá, vai transformar o algodão, perdão, e transforma aquele tecido naquela calça. Ali é a indústria de transformação, de manufaturabilidade. Pega o algodão bruto, processa aquilo ali, certo? E transforma aquilo numa calça, agregou valor. E ele vai para o nicho de serviços. É só isso. A produção aqui embaixo, a primeira indústria é a de transformação. Pegou o algodão, agregou valor ao algodão e transformou isso numa calça. Foi para o nicho de serviços. No nicho de serviços, o que ele tem como produto? Não é a calça, é a venda. Porque a calça já é um produto pronto, está acabado. A única coisa que ele precisa fazer é vender.
E a venda, ela depende de um processo. Nem todo mundo compra simplesmente chegando lá, eu quero aquilo ali e eu vou levar. Nós já entendemos que há um processo de vendas que interfere aí em várias áreas que a própria administração trabalha. Por exemplo, o marketing, o neuromarketing, né? A PNL, a programação neurolinguística. Nós temos processos mentais que nos levam a adquirir um determinado produto. Então, se o processo de vendas não for bom, você não efetiva o propósito da empresa, do nicho, porque a roupa está ali. Pode passar uma pessoa na rua, vê aquela calça ali, ele entra lá, eu quero aquela calça e compra. Você não fez nada. Você não fez nada. Simplesmente a pessoa entrou e comprou. Agora, já pensou se há um atendimento ruim? A pessoa já entrou decidida a comprar, mas ela entra, ela não possui, né, um atendimento, a empresa não possui um treinamento para recepcionar aquele cliente, tratá-lo bem, enfim, dar a atenção que ele precisa, e isso varia de empresa, de negócios para negócios, né, isso está dentro da missão, da visão da empresa. Pode acontecer até de perder a venda daquele produto que o cliente, ao passar pela loja ali, por exemplo, já tenha decidido a comprar. Às vezes a demora, a ausência, né, de pessoas ali ou de vendedores que possam atender. Provavelmente vocês aqui, né, estão no mercado de trabalho e estão vendo isso. Presenciam essas situações. Então, diferencia esses dois negócios. Setor de serviços e setor de produção. Vamos pegar mais um exemplo aqui, no caso, a educação. A educação é um setor de serviços. Né? É possível você mensurar a educação por meio de uma avaliação. Agora, você não está vendo a educação, né? Que é ali o conhecimento que está sendo transmitido. Eu creio que você, né, com esses exemplos aqui, pode compreender um pouco melhor o que é o setor de transformação. Quando a gente falar em administração de operações e serviços, qual é a primeira imagem que você precisa ter na sua cabeça? Dois nichos de mercado, um de serviços e um de produção, né? Ou de produção primeiro e depois de serviços, onde existem entrada de recursos. Há um modelo de transformação que agrega valor nesse bem. E isso sai um produto ou um serviço ao mercado. Então, essa é a primeira coisa que você precisa compreender quando a gente falar sobre esse, né, conceito de administração de operações e serviços. E aí a gente começa a ter, né, várias e várias situações quando a gente volta para o nicho de produção. Por quê, professor? Porque a produção é aqui que entra a gestão do administrador. Todo o processo organizacional, toda empresa, e a gente trabalha isso também em várias outras etapas, né, de áreas da administração, lá em gestão ambiental você vai ver isso também. Por isso que eu subi um vídeo, né, para vocês aí mostrando esse processo de produção, e o Chaplin também trata sobre isso no vídeo dele, que é a escassez dos recursos. Lá na administração de recursos materiais e patrimoniais, nós estudamos sobre a escassez. Os produtos são finitos. Então, a perspectiva nossa é de que, dentro desse modelo de transformação, a gente precisa administrar esses recursos de uma forma que a gente consiga aproveitá-los ao máximo, a fim de produzirmos com os menores custos e recursos possíveis, agregando o máximo de valor a fim de atender a nossa cadeia de suprimentos. Tá? E aí, antes de eu avançar, deixa eu perguntar assim, até aqui você compreendeu? Está claro para você que quando você pega, né, o livro aqui do Slack, você vai ver que ele faz justamente essa abordagem inicial, explicando, né,
o que são esses recursos e o que são essas transformações. Ótimo, Larissa. Larissa, obrigado aí pela sua colocação. E aí, gente, aonde é, né, que a gente vai agora entrar? Que todo modelo de produção que está nos dois nichos, de produto ou de serviço, possui ali características diferentes. E essas características entram naquele material que eu disponibilizei para vocês. E por que o filme do Chaplin, professor? O filme do Chaplin, ele só tem um sentido para mim dentro, né, da administração da produção, que é produzir, 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 produzir. A organização, uma indústria, uma empresa, ela tem um fim muito claro: ter lucro. É importante você compreender isso. Toda organização, por mais filantrópica que ela seja, ela precisa ter lucro, resultados positivos. Se isso não acontecer, a empresa não tem, né, a sua vida se não perpetua mais, porque o fim é ter lucro, é ter resultados positivos. Então, quando você vai para um processo operacional produtivo, a gente começa a ter diferenças que, quando a gente vai para dentro, né, de modelos de negócio diferentes, a gente precisa compreender. Primeiro, o volume de produção. É simples a gente falar do volume de produção em empresas pequenas, que a gente conhece. A nossa região tem muitas empresas pequenas, comércio pequenos, né? Lojistas muito pequenos. Então, é fácil a gente, às vezes, pensar nisso. Mas quando você vai para dentro de uma indústria, nós temos volume de produção, ele não é somente do produto específico. Vamos pegar aqui um nicho de produto, vamos pegar o setor de boi. Em Diamantino tem, ou em Nova Marilândia tem frango, né, que é a União Avícola, qualquer um dos dois nichos, não tem problema, veja só. Quando você pega esse produto animal, né, o setor de alimentos, e você vai produzir uma peça, um corte de carne específica, você não tem só aquela carne ou só aquela peça específica. Entra o volume de peças, então vamos pegar como exemplo a picanha aqui do boi. Você tem, né, por exemplo, 1.000 bois a ser abatido. Alguém sabe me dizer quantas picanhas tem um boi aqui? Não? Uma. Quem mais? Jonathan, mais alguém? Uma só, Karina. Um boi, até tanto eu acho, eu entendi que você ia falar o macho, mas não, Karina, eu acho. Olha só, um boi ou uma vaca, ela possui 2 picanhas, tá? E a picanha está no dianteiro ou no traseiro do animal? Vocês sabem, na parte dianteira ou na parte traseira? O que vocês acham? Acho que é na traseira. É na traseira, isso mesmo. Então, vamos pegar só a picanha como exemplo, tá, gente? Então, cada boi, cada animal possui 2 picanhas. Então, se você tem 1.000 bois a bater, você vai ter quantas peças de picanha? 2.000 peças de picanha? Isso? Então, olha só. Só que não são só 2.000 peças de picanha. Fora isso, a gente tem toda a embalagem que é necessária. Então, vamos pegar o plástico, né? A sacola plástica que vai para embalar. Nós estamos produzindo um corte de picanha, uma peça de picanha. Então, você tem ali, né, 1.000 bois que se transformam em 2.000 peças, que precisam aí de 2.000 embalagens. Aí nós temos os selos, que precisa de 2.000 selos. Você começa a compreender isso? Só que, assim, o boi não tem só a picanha. Quantas unidades de peças que o boi tem? Tem a picanha, tem a alcatra, tem flaudinha, tem maminha. Aí você começa a tirar tudo. Tem a costela, tem filé. Você entende a quantidade? Isso é volume. Então, a gente não está falando volume de um único tipo de produto. Quando você vai para dentro de uma indústria, você pega um frango, não tem só o peito do frango, tem a coxa, tem o coração, tem todos os miúdos internos, tem a asa,
tem a coxa e a sobrecoxa, tem o... Nossa, tem... Você começa a entender o que eu estou te falando? Então, independente da indústria, por exemplo, você vai para uma indústria de enlatados, você está mexendo com milho, né? Vai enlatar milho. Você não tem só o milho. Para que o milho seja pré-cozido, existe, né, um produto. É necessário produtos para com que aquilo se mantenha conservado. Entende? Então, aí a gente vai trabalhar com o quê? Com toneladas de produção dia. Você começa a entender a implicação quando a gente fala em... Né, aqui é para despertar esse entendimento seu, que quando a gente fala em produção e operações de serviço, a gente precisa colocar volume no negócio. E aí você imagina o custo disso. Então, vamos pegar aí a peça de picanha. Aqui no Brasil está custando 45 quilos. Pelo menos aqui em Diamantina é isso, por aí, né? Agora você pensa, isso mercado interno, aí você pensa, né, para quem já trabalhou no nicho de indústria, se isso for exportado aí para Estados Unidos, União Europeia, né, for para a Ásia, enfim. Você imagina quanto que vai ser o quilo de uma peça de uma picanha dessa? R$ 150 por aí. E olha lá, né? Eu tô dando um chute aqui de R$ 150. Aí você imagina esses 150 nessas 2.000 peças. Aí você coloca isso somado, né, junto com as embalagens, com as etiquetas, sem colocar a mão de obra humana que é necessária para cuidar daquele processo. Você imaginou se um trabalhador erra um corte de uma picanha que vai, por exemplo, para um mercado externo? O custo disso, e a gente vai. E o custo é um outro indicador de desempenho, tá? Então, eu coloquei lá no material volume, variedade, variação e grau de visibilidade como características diferentes, mas isso também podem ser, né, tratados como indicadores de desempenho. Tá? Você pode fazer essa observação, aí, caso você esteja fazendo anotações, como indicador de desempenho. O volume é um indicador de desempenho. E existem aí, né, várias variáveis que precisam ser trabalhadas dentro desses quesitos. Então, a nossa visão aqui, ela é uma visão sistêmica do todo e das partes, para a gestão. Então, você já começa a ver que o volume aqui é algo que implica em um custo altíssimo para o processo organizacional. E aqui a gente já começa a ter algumas reflexões. Então, leva, por exemplo, isso para a soja. Né? Vamos pegar aí o setor de grãos. Soja, milho, algodão, feijão, arroz, o próprio trigo, enfim. E aí a gente vai indo. Olha para você, quando você agrega, né, toneladas e mais toneladas de grãos para um processo. Olha só o exemplo dos transportes. O Mato Grosso é um estado que tem um modal de distribuição totalmente terrestre, que é nosso setor rodoviário. Né? O tráfego é pelas nossas rodovias. E olha o desperdício que existe de grãos. Existem estatísticas que mostram isso. O volume que é desperdiçado de grãos nos transportes, né, desses grãos. Então, quando a gente está falando em volume, um indicador de desempenho, volume, a gente não leva só para uma questão de quanto está sendo produzido, mas também de custos. É implícito. Falou em volume, envolve custo. E aí vem, por exemplo, um outro indicador que é a variedade, que é essas peças diferentes que um produto tem. E aí, aonde que entra o implicador, aí, onde que entra a gestão das operações e do serviço nesse modelo de transformação? Tudo está junto. Tanto o volume de produção quanto a variedade dos produtos. E tudo isso corre na mesma linha de produção. Tudo isso está no mesmo processo, simultaneamente. Quem já trabalhou em indústria vai compreender melhor o que eu estou te falando. E eu vou subir vídeos para vocês compreenderem como que é um processo produtivo industrial, para vocês verem que
tudo acontece de forma simultânea. Na mesma hora que a pessoa está aqui fazendo o corte da picanha, está o outro ali fazendo alcatra, está o outro ali fazendo a maminha, está o outro ali fazendo o músculo, está o outro fazendo colchão mole aqui, colchão duro ali. Então, assim, é tudo ao mesmo tempo. Então, não é só as embalagens da picanha, é a embalagem de tudo. Aí a gente falou de variedade. E aí, né, a gente tem problemas seríssimos para fazer a gestão desse processo. E é onde entra a administração. Exatamente, Karina, lá no Chaplin. Né? Então, assim, eu pedi para vocês fazerem ali, né, a leitura, ou assistir o vídeo, até os 15 minutos é suficiente. Mas vocês já conhecem o vídeo. Mas eu estou colocando uma perspectiva diferente para vocês aqui agora, uma abordagem diferente do filme. Então, vocês verem etapas diferentes, o volume das coisas e os custos que começam a existir. Dentro desses indicadores de volume e variedade, a gente tem, por exemplo, variação de demanda. O que é variação de demanda? São produtos que vão ter um determinado momento que vai haver um aumento ainda maior do seu volume de produção. Então, já existe um volume de produção, são 1.000 animais, 2.000 peças, né, de picanha, e aí entra a variedade de todas as outras peças, mas eu tenho um momento do ano, sei lá, vamos pegar aí Dia das Mães, Dia dos Pais, final de ano, por exemplo. Final de ano você não acha. Eu mesmo, vou dar como exemplo, final deste ano agora, eu fui atrás de picanha para comprar. Eu não consegui comprar picanha em Diamantina. Eu saí de Diamantina, fui para o Alto Paraguai, não tinha. E assim, não era só picanha, não. Eu não achava mais maminha, não achava mais alcatra. Você entendeu? Você não achava mais carnes de primeira para você poder assar. E assim, não é porque eu sou rico, não. Final de ano, gente, todo mundo quer comer uma carne boa. Né? Não é uma questão de preço. É uma vez por ano. Então, as pessoas consomem isso, né? Ótimo, Evelyn. Passa assim que a gente faz isso para esse final de ano agora. Não tem problema, não. E aí, não é verdade? Você tem um determinado período do ano, e é assim, eu só estou dando como exemplo a carne, tá? Mas isso se encaixa para qualquer nicho de mercado, para qualquer tipo de produto. Isso é comum, né? Outro exemplo, né? Vou mudar de exemplo da picanha aqui, que senão a Evelyn vai realmente mandar para mim aqui o telefone. Cerveja, final de ano aí, mudando de assunto. Isso aí, Daniela, eu ia pegar aqui como exemplo o chocolate. Você entendeu? Por exemplo, aqui em Diamantino tem a Cacau Show. Pega época de Páscoa, gente, assim, acaba. Você não acha mais chocolate para comprar de boa qualidade. Então, assim, essa variação de demanda, de acordo com épocas do ano, há um aumento de demanda e isso implica num processo de produção que vai exigir um controle ainda maior de tudo. Então, nós, quanto gestores, quanto administradores, precisamos ter essa visão sistêmica do todo. Né? Então, assim, professor, e isso ajuda em quê? Nossa, isso ajuda em tudo. Você começa, é claro, né? Só saber não vai resolver. E não adianta nós termos o melhor planejamento do mundo, que ele não vai resolver. Nós precisamos acompanhar de perto os processos. Se planeja, executa, aí controla. Né? Então, tem o controle do planejado. E a organização é o quê? Um grupo de pessoas, né? Mais de um, com a finalidade de alcançar um objetivo em comum. O objetivo de uma organização é ter lucro, é resultado positivo. E a partir daí você começa a fazer a gestão desse processo. A gente vai ver um pouquinho mais adiante, mas eu já vou trazer aqui para poder fazer uma contextualização melhor. Todo esse processo de planejamento e controle de planejamento do processo de produção é feito pelos sistemas MRPs. A gente vai ver isso lá em qualidade, que ele traz um benefício de organização daquilo que está sendo produzido. Não é um bicho de 7 cabeças. Você planejar um dia de produção, né, no sistema não é um bicho de 7 cabeças. A única coisa que nós, quanto administradores, né, precisamos compreender é a cadeia de suprimentos. Como que se planeja um dia de produção? De acordo com a demanda. É simples.
Quem está pedindo, quem está comprando. O vendedor está na rua, o setor de comércio está vendendo. Você entendeu? Está vendendo. Então, existe um vendedor internacional, existe um vendedor nacional que estão correndo aí, né, o mercado para vender o seu produto. Entendeu? A Cacau Show, por exemplo, ela está vendendo quanto que, né, vai para ali para determinadas franquias e assim sucessivamente para todos os nichos de mercado. Então, a demanda dita aquilo que se produz. Então, como que você planeja aí? Você coleta esses pedidos de produção. Então, os sistemas MRPs hoje, eles oferecem, né, esse gerenciamento. E a partir disso, você consegue planejar, por exemplo, a questão dos volumes e das variedades. Então, são, né, qual é o volume de produção que eu vou ter diário e aí você começa a colocar tudo aquilo que é necessário para produzir. Não é só a matéria-prima que você precisa, não é só, né, um bem que você precisa, só um recurso que você precisa para produzir. Você precisa de instalação, infraestrutura, então você tem ali a necessidade de recursos que envolvem matéria-prima humana, informação, tecnologia, e aí vai, né? Então, assim, é um conjunto. Agora, a pessoa que tem um conhecimento técnico, ela só vai para executar o técnico. E você tem esse diferencial, aproveita isso, administrador, porque isso traz a você a oportunidade de crescimento. Então, quando você estiver dentro da sua empresa trabalhando amanhã, não foca só no que você está fazendo. Você precisa olhar para o antes e para o depois do processo. Se você conseguir enxergar o antes e o depois, você consegue desempenhar a sua função com uma maior exatidão. E você consegue dar um controle maior para o seu processo, né? E lá no material eu coloquei exemplos para com que você compreenda um pouco disso. E, por fim, o grau de visibilidade que eu coloquei lá no material, que é, né, aqueles produtos que possuem uma maior visibilidade de produção. Eu coloquei como exemplo lá a questão, eu vou pegar aqui como exemplo setor de visibilidade, eu vou pegar produtos que tenham aí uma produção altíssima, que seria aí... Vou pegar a Coca-Cola como exemplo. Produto que tem uma alta visibilidade e um alto processo de produção. Lá no material, eu não me recordo qual foi que eu coloquei para vocês. Mas, assim, esses são alguns dos indicadores que nós temos hoje dentro dos nossos processos de produção. E no capítulo do livro que eu encaminhei para vocês, vocês vão ver lá na página 20, que tem, né, um comparativo sobre as implicações de nós termos um baixo volume ou um alto volume, uma alta variedade ou uma baixa variedade. Existem implicações nisso também, né? Eu produzir muito ou pouco dentro desses indicadores aqui. Há implicações nesse processo de produção. E aí eu quero finalizar falando sobre um outro indicador. São outros indicadores. Eu acho que eu não encaminhei para vocês ainda. Não sei se está lá no material, mas para a gente finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre os objetivos de desempenho, que são outros indicadores que envolvem a qualidade, a velocidade, a confiabilidade e a flexibilidade. Professor, o que é isso? Eu vou tomar só como exemplo, para a gente fazer aqui um fechamento, as vacinas para, né, o coronavírus. Olha só, nós temos uma demanda altíssima. Aqui você começa a compreender o modelo de transformação. Nós temos uma demanda altíssima de produção. A partir daí, nós temos um volume altíssimo de produção. A variedade, ela é quase zero, porque o produto é um só, mas a demanda é altíssima, certo? A partir daí, a gente precisa garantir a qualidade desse produto. O time de produção tem sido curtíssimo para isso acontecer.
E aí eu preciso garantir uma velocidade de produção que garanta qualidade, mas que tenha, por exemplo, confiança. Olha aí a situação que a gente gerou devido à nossa mídia, que mais desinforma do que informa, né? E dentre outras situações que, às vezes, colocam em xeque o processo de produção, que colocam em xeque a confiança, que colocam em xeque, né, a questão da velocidade desse processo em garantir aqui a qualidade. Então, a gente tem muitas situações que implicam dentro do processo de produção. Eu poderia aqui, né, a disciplina, trabalhar um ponto específico do processo de produção, mas não é o cunho nosso quanto administradores, quanto gestores organizacionais. O nosso foco é entender o todo. E, por fim, né, tem ali um outro indicador que é a flexibilidade. Então, a gente precisa, dentro desse processo de demanda, de produção, por exemplo, das vacinas, ter um certo nível de flexibilidade. Então, há ajustes que precisam ser feitos. É claro, né, gente, não é da forma que eu estou colocando ipsilíteres. E sim, existem aqui várias etapas que precisam ser estudadas, que precisam ser analisadas antes, né, de você finalizar a produção desse produto. Mas nós temos, como exemplo, a vacina aqui como um caso real. Existe uma demanda altíssima, um volume altíssimo, uma baixa variedade de produção, existe uma visibilidade extremamente alta, né? É necessário a gente ter um custo baixo para isso, e aí a gente tem que ter, né, as questões que envolvem a qualidade, a confiança, a velocidade de produção e flexibilidade na linha de produção. Eu acho que isso aqui é suficiente para a nossa aula de hoje e contempla todo o material que eu disponibilizei para vocês. É claro que a leitura do livro, né, não vai substituir, por exemplo, ou melhor, a minha aula não tem como substituir o capítulo do livro. Você lê o capítulo do livro, você vai ter uma clareza maior, porque todos esses indicadores de desempenho que eu coloquei aqui, né, eles estão no material e no capítulo do livro. Então, eu estou fazendo uma abordagem, foi aquilo que eu disse para vocês. A aula é só para fazer uma pequena explanação. A leitura, ela é para complementar e consolidar aquilo que eu estou trabalhando aqui.